Pois é, mano, tu ganhou. Quantas camisas do Remo tu ganhou? Ganhei, assim. Estou com elas 2. Mas. Eu não ganhei nenhuma, mais nada. uma enviada pra mim, que vai chegar em breve. Em algum momento vai chegar aí. Eu não ganhei nada. Não, você não ganhou porque você não gosta de futebol, você não gosta do Remo, você não sabia nem o nome, você chamou de Náutico. Não vem com essa, não. Eu adoro essa camisa desde sempre. Inclusive, virei Remo. Inclusive, o Remo jogou contra um dos times que eu mais detesto no Brasil. Desculpa, torcida, eu gosto de vocês, mas não gosto do time, que é o Atlético Paranaense. Infelizmente, o Atlético Paranaense ganhou, de virada. Mas, mano, tu é um corintiano meio complicado, né? Gostando do Remo. Não, né? eu sou corintiano. Sempre fui corintiano. É que o corintiano, ele não troca assim, ele não fala mas de eu não outro troquei time, de time. Ninguém troca de time, não troquei de time. O corintiano não mas torce nem time pra que eu seleção gosto... direito. Não, cara, até alguns corintianos têm essa bobeira, mas não é só corintiano não, todo mundo, palmeirense também. O palmeirense é ridículo, que ele canta o hino nacional falando Palmeiras, meu Palmeiras, que é ridículo isso. Essa é uma parada que eu já acho que, minha seleção é o Corinthians, tá? Não, cara, seleção é seleção, o time é o time. Agora, no Norte eu gosto muito do Remo, demais, sempre gostei. E eu acho essa camisa linda demais. E o Paysandu? Respeito muito o Paysandu aí, mas eu gosto do Remo. Mas quando o Paysandu vai bem, eu fico feliz. Quando ganhou do Boca lá, o Paysandu ganhou do Boca, eu fiquei feliz pra caramba. Enfim, ganhei um bombom. Você foi pegar o bolo pra comer enquanto a gente grava, né? Foi mal. Reclama. Hoje que eu tô com iluminação aqui, ó, você nem reparou, nem falou nada. É verdade, Cacau. Olha é como verdade. eu tô lindo. O que aconteceu? Você tá aparecendo. Aconteceu o que chama-se inverno. E daí? A luz tá caindo muito cedo. E eu não posso mais contar com a luz natural nesse horário que a gente tá gravando. Então eu tive que fazer uma gambiarra aqui. Mas tu nunca contou com a luz, mano? Eu tive que fazer uma gambiarra, mas deu certo. Mas eu tô querendo fazer... Sabe o seu quarto aqui? Sabe o seu quarto? Sei, aqui? sei. Amo dormir aí. Verdade. Eu vou transformar esse quarto numa espécie de meu estúdio. Mas vai ser adaptável. Quando você vier aqui, eu vou deixar ali ajeitadinho pra você. Vai ser adaptável. Mas é que vai exigir alguns recursos que eu no momento ainda não tenho, mas daqui a pouco, se Deus quiser, terei. Aí eu vou botar uma mesinha bonitinha lá, botar uma luzinha que eu já tenho e vou botar... Cadê essa luz que tu não usa? Não dá pra usar aqui. Nesse esquema não dá pra usar. E eu vou botar eu quero botar uma luz na parede. Porque eu não sei fazer cenário, entendeu? Eu quero só botar uma corzinha, sacou? Tipo o Vitor Fontana, né? Legal? Tipo o Vitor Fontana. Tipo, é que eu só vi essa luz, a gente usando no Fé Pública. O Cirilo usa essa luz pra gente lá. E eu achei muito legal. E ela é baratinha, eu vou botar ela. É a minha ideia, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas de tudo isso, a única coisa que é a escrivaninha que eu quero colocar assim. Mas é aquela que tá exigindo um pouquinho. Mas vai dar tudo certo. Torcemos, e aí vem o canal. Torcemos pro Remo. Torcemos pro Remo. Mano, tu acredita em chazinho, não? Chazinho? Fazer aquele chazinho pra curar gripe, o chazinho da vovó? Cara, não, assim, vamos lá. Acreditar em chazinho? Cara, acho que chá deve ter alguma coisa boa, né? Eu sei que chá, assim... O chá, só pelo chá, ele pode ser estimulante, né? Tipo o café, certo? Isso eu acredito. Tipo chá preto, chá verde, são estimulantes, né? Acho que tem chá que deve ajudar em questão de congestão nasal, né? Você sabe que tá todo esse barulho de você mastigando tá vindo aqui, né? Não, eu não tenho problema com isso. O problema é os ouvintes aí, eu tô de boa. Não apareceu. Não voltou o microfone. Bolinho de banana, tá bom? Maravilhoso. Com chocolate 50% cacau, entendeu? Ó, tem aveia, mas tem o chá whey. é por que você perguntou do chá? Eu tô gripado, tô ficando gripado. Então, o chá eu acho que ajuda nisso, porque ajuda a hidratar, né? Só, né? A hidratação ajuda nos sintomas. Pode beber água, percebe? então? Pode, acho que, né? Eu não sei, mas o chá é mais gostoso, né? Tipo, água você bebe quando você tá com sede. O chá, se você tá com sede pra beber, você fala, vou tomar um chazinho aqui. Acho que é um hábito saudável, não é? Acho que é, sei lá. Os mal não faz, né? aí falam aí se chá... acho que não faz mal, não. Mal não faz.
E esquenta também, né? Ajuda a esquentar também. Tá frio aí? Aqui tá frio pra caramba. Aqui tá horrível aqui, mano. E tá, por isso que eu tô ficando gripado. Por isso eu tô ficando gripado. Mas eu perguntei do chá porque... Você tava onde agora, na Bienal? Que Bienal foi essa? A do Rio de Janeiro, cara. Bienal do Rio de Janeiro. Fui no primeiro sábado da Bienal. Deu, assim... Vocês perceberam que eu sabia, mas eu só levantei a bola pra ele poder falar. Obrigado, né? Inclusive, neste momento, os 2 livros meus mais vendidos do stand. Sacanagem. Eu vi, bom demais. Maravilhoso. Obrigado a todo mundo que tem comprado aí o novo livro e já tem pegado o velho também. Cara, socado, mano, socado. Isso é uma parada legal, né? Que tipo, você lançou os livros, eles têm uma conexão, né? Eles podem ser lidos separadamente também, que a galera não sabe às vezes, né? Sim, tem muita gente que leu. Cara, um fenômeno. Tem gente que leu pro segundo e falou, mano, tem o primeiro? Não sabia. Tá ligado? E é muito legal. A pessoa porque volta ele não vem escrito 1 e 2, né? Então, tipo, você pode. Não. Mas eles têm uma conexão muito forte, gente. É muito, tipo, um ilumina o outro mesmo. É muito legal. Foi bom, mano. Foi bom. Mas, ó. Muita gente, lógico. Cacau. Muita gente. E você que é um cara que adora, assim, aglomeração, né? Mas, mano, dê atenção pra todo mundo, tá? Ó, tô de parabéns. Você é um cara atencioso, pô. Dou atenção pra todo mundo. E só que é o seguinte, Rio de Janeiro. Depois precisa passar 3 dias no quarto do hotel pra recarregar as baterias. Exatamente. Não quero nem atender o cara do iFood. Nem o cara do... Mas em agosto a gente volta, tá, Rio de Janeiro? Não deu pra dar senha pra todo mundo. Em agosto a gente volta em alguma livraria aí, né? Que legal. Rio de Janeiro... Não, muita gente ficou sem senha, cara. Fora que eu atendi... Contrariando a Thomas Nelson Brasil. Contrariando? Exato, não contem pra ninguém que eu vou falar agora. Mas eu atendi uma galera nos corredores, assim. Chegou uma hora que eu tava lá no stand, a Thomas mandou eu ir embora. Cara, não é o teu horário ainda, vai embora, que você tá aglomerando aqui, tá atrapalhando. Aí fui pra outros cantos e tal. Daí encontrei gente nas filas de outros lugares e tal, papapá. Aí bati foto, autografei uns livros. Então foram 150 pessoas, mais umas 30, sei lá, 50, que eu fui sendo pego por aí pelos corredores e tal. Legal. Mas muito legal, cara. Bienal realmente foi um evento. O brasileiro tá comprando bastante livro. Se está lendo? Pelo menos não a Bienal, sabemos. né? A Bienal, cara, assim, e a Thomas Nelson... Não tinha lá aquela estatística que o único setor literário que cresceu em vendas foi o religioso? Puxado pela literatura evangélica? Puxada pelo Bibotal? Não. Puxada por Café com Deus Pai. Não, foi antes do lançamento. Antes. Cara, não, o evangélico nas pesquisas sempre deu como alguém que lê mais que o brasileiro, assim. O evangélico brasileiro, ele lê mais. Ele lê mais. E tem que ser, né, mano? O povo do livro, né? Compra mais. Isso aí não tem como medir. Eu lembro que a religião que lia muito eram os kardecistas, né? Que aí é a desvantagem dos evangélicos, porque eles têm um livro só, que é a Bíblia, né? Sagrado. Os kardecistas não têm, aí eles têm que ler um monte, né? Na verdade tem também, né? Tem o Evangelho do Segundo Jesus Cristo lá do Allan Kardec. Tem esse... Do Kardec, tem vários. Mas ele escreveu vários, né? Acaba aumentando as vezes. Bom, mas é isso, gente. Esse foi o nosso BT Papo de hoje, sobre livros. Isso. A gente podia fazer um BT Papo um dia, um tema livros, igual a gente fez das... Gente, eu tô tentando arrumar meu cabelo aqui. Não tem jeito, né? Eu só tenho a quantidade de cabelos necessários pra me irritar. É impressionante isso. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 80 e quanto? 86, a idade de Cristo. Rapaz, eu sou o Rodrigo conta, Bibo. hein? Rapaz, mas Cagão, sabe que a gente não fez 86 programas juntos, né? O BT Papo já existia antes, a gente começou a contagem do BT Papo anterior, a gente começou lá a partir do 30 e pouco. Tá ligado? Foi? 30 e pouco. Uma coisa assim. Mas é isso. Mas estamos há 2 anos. 2 anos. Eu sou o Rodrigo Bibo, estou aqui com o Cacau Marques. Ele que está com a sua camisa do Remo, como vocês já sabem, ou saberão. E olha só, Cacau Marques, recebemos perguntas lá no BTD de Belém. Foi muito legal, fomos muito bem recebidos em Belém do Pará. Ano Muito que vem bem voltaremos, se Deus quiser assim permitir, voltaremos a Belém do Pará com mais um BTD. 300 pessoas lá na Igreja Batista Amazônica. Ou da Amazônia, não lembro agora. Tu lembra o nome? Não, né? Cacau tá Igreja Batista Missionária da Amazônia.
Isso, olha aí, recebemos lá, fomos bem recebidos. Ó, O Cacau... só pode falar, né? Não começamos a contagem do que veio antes não, viu? Ah, é? Tem BT Papo 001? Não tem, faz é sentido. porque a gente não colocava número. A gente começou a botar número no 007. Sério? Que foi o do Red Pill. Caramba, Cacau, olha aí. Aí depois foi 008, aí foi subindo. Mas a gente não tem 7 antes. A gente não tem 7 antes, a gente tem 4 antes. Entendi. Ou então uma tá faltando contagem. algum. Pode estar faltando algum aqui, porque eu tô olhando uma playlist aqui. Entendi. Ó, pode. Tudo é possível. Tudo é possível na nossa contagem. Tudo é possível na nossa contagem. A nossa contagem, ela é própria, ela tem vida própria. É isso. Ela não nos obedece, entendeu? Ela não nos obedece. Então, assim, estamos há um tempão. 2 anos aí, 2 anos nessa estrada. Mas, Cacau Marques, então a gente teve um BT Day muito legal lá em Belém do Pará. Agora o próximo BT Day só em Londres. Aliás, fica o convite pra você nos ver em Londres, tá bom? Tá aqui o link para você se inscrever. Eu, Cacau Marques e Vitor Fontana em Londres, com o tema Qual o Sentido do Cristianismo? Cara, sensacional, o significado do cristianismo, não é? É isso aí, o Cacau que sabe. Não é uma pergunta o título. Não é uma pergunta, é o significado do cristianismo. É isso, não é? Vamos bater o martelo aqui. Acho que é o significado. Vamos, vai lá. O sentido do cristianismo, não é nenhum nem outro. O sentido do cristianismo. Eu falei isso antes. Não, você falou qual é o sentido do cristianismo? Não é. Ah, tá. Então é o sentido do cristianismo. É o sentido. Uhum. Sensacional, então é isso, ó. Você que é das Europas por aí, cola com a gente no dia 20 de setembro, lá em Belém, lá em Londres, tá bom? Lá em Londres vai ser incrível, eu, Cacau Marques e Vitor Fontana. Cara, é muito massa essa foto aqui que o pessoal mandou o ChatGPT fazer da gente. Sim, ficou muito fora, né? Olha só eu. Nossa, mano, sabe quem que... Mano, o Vitor Fontana virou Marcelo Cabral, olha lá. Virou Marcelo Cabral. Tu parece um pastor reformado que eu não lembro o nome. Eu tô parecendo... É mesmo, você tá parecendo o Easy Nobre. Exatamente. Caramba, velho, sensacional. Vai ser incrível, gente. Cola lá, mas não é essa a imagem oficial, tá, Rafa? Põe na tela a imagem oficial aí, pronto, aí tá tudo certo. E vai ser muito incrível. Cacau, mas lá no BT Day de Belém a gente recebeu algumas perguntas, não respondemos todas. E hoje a gente vai responder aqui 2 perguntas que elas têm uma intersecção aqui, tá bom? O Rafa vai colocar na tela as 2 perguntas e aí a gente vai conversando aos poucos aqui. Vamos lá. A primeira pergunta foi a seguinte: como manter os olhos em Cristo para que ele aumente nossa fé em momentos de crise? Por exemplo, em relação a alguém que está desempregado ou não tem perspectiva quanto ao futuro, está desesperançoso quanto à sua vida em meio sua vida e meio em que vive. A pessoa está desesperançosa. Emenda a segunda, Cacau, ou deixo para depois? Não, emenda. E a segunda pergunta é: a fé pode ser considerada um dom soberano de Deus? Efésios 2:8. Então, por que ela parece falhar em alguns momentos, né, durante a crise? Deus retira o dom? Boa pergunta também, vamos tentar respondê-las hoje neste BT Papo, fica com a gente. Na verdade, o unificador dessas 2 perguntas é a crise, né? É a crise, que o tema é fé. O tema do nosso BT Day esse ano foi fé em meio à crise. E aí a gente teve palestras do Cacau, do Nunes e do Luiz, lá em Belém, que em breve estarão disponibilizados aqui no nosso canal. Gravamos um podcast lá também, e aí nem todas as perguntas conseguimos responder, mas ficou essas 2 aí. E aí, Cacau, como é que você conseguiria essa primeira aí, tipo, cara, como é que eu vou manter o olho em Cristo no momento de crise? Por exemplo, eu tô desanimado, eu tô desempregado, cara, eu não vejo perspectiva quanto ao futuro, mano, eu tô desesperançoso, velho. Eu olho pra frente e não vejo sentido. Como é que eu vou manter meus olhos fitos em Cristo? Pois é, cara, sabe que esse é um tema que eu gosto muito. O nosso primeiro BT Papo aqui, que nem tinha esse nome, era Creio, mas sem dúvidas. É verdade, sobre a importância da dúvida na fé, cara. Isso, então procure lá também que vai ser complementar aqui. Mas, aliás, um parênteses aqui, o BTcast da Editora Vida, que saiu essa semana, é exatamente sobre esse tema, né? A importância da dúvida para a fé, tá bom? É só você aqui no YouTube, eu e o Luiz, discutindo o texto de João sobre Tomé, né? Que duvidou ali, teve a sua dúvida. Então vocês assistem lá esse outro episódio aí, que acho que vai ser complementar, e
E se você mandou essa pergunta lá no BTD esperando uma resposta do Guilherme ou do Luiz, desculpa, vai ser nós dois mesmo. Mas é o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje. A fé, ela aparece na Bíblia sempre de várias maneiras, né? Ela não aparece de um jeito só, né? Ela aparece às vezes como um mandamento, creia, né? Ela aparece como um dom de Deus, ela aparece como algo que é reforçado por Deus, né? Aumenta-nos a fé, ou creio, ajuda-me na minha incredulidade, né? Ela aparece de várias maneiras assim, porque na verdade a fé ela tem esse caráter mesmo, né? Dessa participação, né? Dos dois, né? Primeiro, ciúme não é uma coisa boa num relacionamento romântico, ok? Ciúme não é uma coisa boa, tá? Nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. Que mostra a importância? Ciúme vem da... Não. Vem da falta de confiança, vem, né? O ciúme não é bom, tá? Isso não significa que o ciumento, ele é responsável sozinho por se livrar do ciúme, entendeu? Porque não tem como. Se a pessoa é ciumenta... Ela pode ser por história, por dificuldade de criar confiança, ela pode ser por um monte de motivo, entendeu? Então, ainda que seja um problema, ele nunca pode ser resolvido sozinho, o ciúme. Porque ele envolve fé, envolve desenvolver a fé, envolve um lado confiando mais e o outro correspondendo a essa confiança, sacou? Então, essa caminhada, ela sempre precisa ser resolvida a dois. O problema do ciúme sempre precisa ser resolvido a dois. Às vezes tem alguém que reclama, não, porque ela é ciumenta demais, sei que lá, não aguento mais, tô sufocado e tal. Não adianta você achar que ela do nada para de sentir ciúme e você continua vivendo do mesmo jeito, não vai adiantar. Então, a caminhada tem que ser sempre os dois. Um abre mão de toda a sua liberdade para dar confiabilidade para o outro, e o outro abre mão de toda a sua desconfiança para ir confiando pouco a pouco mais no outro. Isso aí vai resolvendo. A fé em Deus tem a mesma dinâmica. Ainda que Deus seja absolutamente confiável, o pecado em nós faz com que a gente tenha uma série de dúvidas, uma série de questões aí. O Senhor está participando na resolução desse problema, da mesma maneira que a gente também está caminhando, confiando um pouco mais nele sempre. Entendeu? E isso acontece na Bíblia de várias maneiras. Não é simplesmente um Deus que pega e coloca na gente fé no coração, uma fé inabalável. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente vai aprendendo na caminhada a confiar mais nele. Assim como Paulo fala que na crise, lá em Romanos, capítulo 5, né? Que ele fala que nós nos gloriamos nas tribulações, capítulo 5, né? Ele fala isso, porque a tribulação promove em nós a perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E é uma relação no Novo Testamento muito íntima entre esperança e fé, porque a fé é a certeza do que se espera, então esperança e fé estão muito juntos. A esperança aumenta, a confiança aumenta, conforme a gente vai passando por essas crises, por essas tribulações, e vai percebendo o agir de Deus em nós, entendeu? Então, esse relacionamento da fé é dinâmico. O grande problema, Bibo, eu acho que posso emendar aqui, a não ser que você queira falar alguma coisa, mas eu vou emendando. Você me interrompe. Vai emendando. O grande problema é que a gente tem uma visão de fé como sendo um ingresso para um relacionamento com Deus, entendeu? Ele é o ingresso do meet and greet com Deus. Tá ligado meet and greet? Não. Sabe o que é meet and greet? Meet and greet é aquele evento que acontece às vezes antes de um show, depois de um show, em que as pessoas se encontram com o artista. Então elas não pagam só o ingresso do show, elas pagam também o meet and greet, que é pra ir tirar uma foto com o artista, saca? Então isso acontece um monte aí, show e tal. Tem um muito famoso sobre da Avril Lavigne, que ela falou, não, beleza, eu faço meet and greet, mas eu não encosto em ninguém. Aí tira foto, assim, é muito engraçado. Caramba, sério? Nossa. Eu não sei se isso é verdade também ou é meme, mas tem essa história aí. Mas meet and greet é isso. Tem gente que acha que a fé é o ingresso do meet and greet, entendeu? Eu posso me encontrar com Deus, eu posso ter um relacionamento com Ele, mas eu tenho que ter o ingresso da fé. A única coisa que Deus me pede é fé. Então, se eu duvido, acabou, não tem como. Deus não pode me ajudar. Ele olha pra mim e fala, eu queria tanto te acolher, mas você não tem ingresso. Você não tem a fé, né? Quando, na verdade, Deus não depende da perfeição da nossa fé. Deus não depende disso. Sim. Ele nos acolhe. Da perfeição, mas depende da fé, não. Mas a fé, e aí que é o lance. Porque aí tá sendo a pergunta da pessoa aí, que eu não sei quem a fé é um dom de Deus. Isso. Então, por que Deus tira no momento de crise? Mas essa que é a questão. Não é que a fé é um dom de Deus no sentido de que ele enfiou no nosso coração a certeza e tal, né? Primeiro que eu concordo... vamos lá. Nossa, eu devia ter começado desse jeito.
O versículo ali, na minha opinião, acho que na do Bibo também, na maior parte das pessoas que estudam esse texto, independente da linha delas, não é exatamente a fé que é um dom de Deus. Ok? Exato. É toda a salvação ali, tá? Pela Todo graça sois salvos, né? mediante a fé. É. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Contudo, eu concordo que a fé é dom de Deus também. Entende? Sim. Nesse Sim. tipo de relacionamento dinâmico com Deus. Ok? Ou seja, se Deus não quisesse ou não nos desse a oportunidade de crer, não creríamos. Entendeu? Ele dá essa oportunidade. Se ele não desse a revelação, não creríamos. Ele dá a revelação. Se o seu espírito não nos convencesse, nós não creríamos. Entende? Então eu confio, eu acredito nisso também. Ok? Contudo, ali não é exatamente a fé que é o dom de Deus nesse versículo. Bom, fechando parênteses então e voltando. Não é que Deus coloca uma certeza inabalável no nosso coração e agora a gente caminha com essa certeza e não duvida. E se duvida, Deus que está diminuindo a fé. Não, há todo um desenvolvimento da fé que acontece no contato com Ele, no cuidado dEle. Entendeu? Então, em que sentido essa fé... ela é uma... Em que sentido ela é uma obra nossa? Uma obra não. Em que sentido ela é uma ação nossa, de alguma forma? Ou ela é uma participação nossa? No sentido de que a gente não resistiu. É só nesse sentido. Entendeu? E conforme a gente não resistiu, a gente foi crescendo nessa confiança em Deus. Entendeu? Então, o Senhor dá a nós... E aí, a gente não resistiu porque é resistiu ou não resistiu porque não resistiu? Aí é uma questão pra você decidir com seus amigos calvinistas, né? Eu não vou entrar nesse assunto. Mas é isso, certo? No resto, Deus está agindo na fé e nós estamos caminhando na fé. A mesma coisa. Deus está acrescentando fé e nós estamos aprendendo a crer mais. E quando a gente crê menos? E quando a gente duvida? E quando a gente tem crise? Absolutamente normal. É uma caminhada em que essas coisas acontecem, um relacionamento em que esse tipo de dúvida acontece e a gente pode ser uma oportunidade para desenvolver ainda mais esse tipo de relacionamento, entendeu? Então, não é... Entendeu? Não é que Deus nos pede o ingresso, não. Crê para você entrar aqui no Meet and Greet divino, não. Eu costumo dizer que a fé não se orgulha de nada, nem dela mesma. Não pode falar assim, pelo menos eu tenho fé. Pelo menos eu tenho fé suficiente para Deus me receber. Não, essa fé que eu tenho, eu não posso me orgulhar dela. É Deus mesmo, entendeu? Eu chego para Deus e falo, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu chego para Deus e falo, aumenta-nos a fé, entendeu? Sim, eu acredito, Cacau. A forma que eu responderia a segunda pergunta, né? A fé pode ser considerada um dom soberano de Deus? Sim, ela é um dom de Deus, porque Deus possibilita todo o mecanismo para que a gente creia nele, né? Ou seja, mas eu acredito que é isso, né? Todo o mecanismo da salvação é um dom de Deus. Não a fé propriamente, ainda que a fé também seja um dom, como o Cacau disse aqui. São coisas que a gente não dá para ficar sistematizando. Um pouquinho é isso, um pouquinho... É uma coisa tudo conjunta. Então, por que ela parece falhar em alguns... momentos durante a crise, Deus retira o dom? Então, já entendemos que Deus não retira o dom. E eu não acredito que é a fé que falha, entendeu? Não é a fé que falha, mas é a dúvida que ganha espaço, entende? Você continua acreditando que Deus existe, você continua acreditando que Jesus Cristo é o Senhor, você continua acreditando que você é salvo pela graça e fé, você continua acreditando que Jesus Cristo veio em carne, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então a fé, ela também passa por um conjunto de crenças que você tem em relação a Deus e a palavra e tal. Então não é a sua fé que falha. E às vezes você tem essa conotação de que se alguma coisa deu errado na minha vida é porque a minha fé falhou. E isso é uma compreensão errada de fé, porque às vezes você acredita, por conta de teologias, livros e músicas que ouve, que a fé é isso, você tem fé e você vai rompendo tudo. Entende? Você vai dar tudo certo na sua vida porque não você pode nem fé. Duvidar. Se duvidar, já não pode vai nem duvidar. Exato. Acontece que é o seguinte, ter fé em Deus não significa que vai dar tudo certo na sua vida. Então, é uma compreensão errada de fé e é um conceito de fé triunfalista. Entende? A gente já conversou aqui em BT Papos antigos sobre o papel do testemunho na vida cristã, né? Como o testemunho, às vezes, ele tem um resultado um pouco ambíguo, muitas vezes. Entende? E que a gente não tem a resposta. Por exemplo, teve uma tragédia, aí sobreviveu um cara da tragédia. Ele vai falar, graças a Deus. Exatamente o que aconteceu agora, né, inclusive. Né? Agora, exatamente. No caso, esse cara é graças a deuses, né? Porque ele era um indiano. Então, assim... Hindu. Sabe? Hindu. A gente acha também, não sei, às vezes não era. Eu não sei, eu não conheço, mas enfim, pode ser um londrino que nem em Deus acredita, né? Então, o que acontece? Que tava indo da Índia pra Londres. Aquele vídeo maravilhoso do jogo Bélgica e não sei quem...
O Iago postou esse vídeo esses dias. Ah, é? Jogo da Copa, Bélgica e não sei quem. Aí acaba o jogo, a Bélgica ganhou, né? Acaba o jogo, o Lukaku da Bélgica ajoelha. E o outro jogador do outro time que tava no mesmo quadro, que ele também ajoelha. E é muito bonito porque eles ajoelham ao mesmo tempo, fazem o sinal da cruz e olham pra cima. Só que um time ganhou e o outro perdeu. Olha é aí. isso, entendeu? Olha aí. Qual teve mais fé? Não é essa a pergunta. Entendeu? Não o é Lukaku, porque a Bélgica ganhou. Não, tô brincando. A lógica de muitas músicas, a lógica de muitas pregações é essa. Né? O Lukaku dizimou, o Lukaku acreditou mais, o Lukaku consagrou aquele jogo pra Deus, o Lukaku ungiu a sua chuteira. Entendeu? Então, assim, isso é complicado. Então, às vezes, essa pergunta nasce de uma compreensão errada de fé. Entende? E fé não é isso, um bilhete que vai te dar acesso e vitória a todas as provações. Não. Fé é uma companhia, fé é uma presença que vai estar com você até mesmo quando a coisa vai estar dando errada, entendeu? E assim, também, dúvida, gente, que o Bibo falou, a dúvida tomou espaço, né? Ah, então isso aí é um problema. Então quer dizer que a minha fé está enfraquecendo? Dúvida? Não, dúvida faz parte do desenvolvimento normal de qualquer relação, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou casado com a minha esposa há 12 anos, como falam os cariocas. Olha, 12, né? 12. E namorei ela muitos anos antes disso, tá bom? Acho que a gente tá uns 20 anos juntos já. Então conheço ela muito bem, certo? Uns anos atrás, eu tava no carro, dirigindo, e ela tava do meu lado. Era época de Natal, a gente tava correndo, comprando um monte de coisa de Natal e tal. E a gente ia dar uma passadinha na casa da minha sogra. Eu não lembro o que a gente precisava fazer, mas a gente ia passar lá só. Acho até que a gente ia almoçar lá e ia continuar nossas correrias. Eu não me lembro direito qual que é a história. E aí eu tava com o celular no meu colo. Certo? Entrei no carro, botei o celular no meu colo. Tava dirigindo, pá. E beleza. Chegamos em casa. E a Nath sempre falando, tira o celular daí, bota o celular no lugar e tal. Beleza. Chegamos lá na casa da minha sogra, desci do carro, peguei o celular na mão, segurando ele assim, ó. Vou segurar com o meu celular assim, ó. Assim, ó. Segurando ele assim, ó. Tá? Desse jeito. E fui fechar a porta do carro. Eu saí do carro, fui fechar a porta do carro fazendo assim. No que eu fiz assim, eu soltei o celular. E ele caiu na rua de tela, assim, ó. Pá! E eu adorava aquele celular, porque ele era consideravelmente barato e funcionava bem pra caramba. E eu amava. Era um Moto X. Lembra o Moto X? Foi o primeiro Medium Premium, né? Que era o meio... Era o top da Motorola, mas comparado com o Samsung e com o iPhone, ele era médio, né? Mas ele tinha tudo. Eu adorava aquele celular. Aí, pá, arrebentou com a tela toda, assim. Não, que delícia. No que ele caiu no chão, eu olhei pra Nath. Porque eu sabia que eu ia tomar uma bronca. Porque não era pra eu estar andando com o celular no colo. Era pra ele estar no meu bolso. E não teria acontecido nada disso. Entendeu? Mas essa minha ansiedade de ficar mexendo no celular o tempo todo tava no meu colo. Ele ficou na minha mão e eu derrubei. E olhei pra ela assim. Porque assim, quando caiu, a gente sabia que quebrou porque caiu o barulho, cara. O barulho. Sei. Você já ouviu o barulho do celular? Estralado. Exatamente. É tipo derrubar uma taça. Né? Olhei pra ela. Mano, quando eu olhei pra ela, eu tava esperando ela falar. Eu te avisei, não sei o que lá. Cara, ela olhou pra mim assim e falou: ai meu Deus, quebrou, né? Falei, acho que quebrou. Peguei o celular e olhei. E eu esperando a bronca, né? Ela falou assim: ai, vamos subir lá, a gente já consulta, ver como é que faz, se vale a pena arrumar ou se a gente compra outro. Olha só. Que eu conhecia ela há muitos anos, mano. E eu esperava uma reação. E eu fui surpreendido. Entendeu? Olha só. Com Deus é a mesma coisa. A gente conhece Deus há muitos anos. A gente vai construindo uma relação com Ele. E a gente às vezes fica meio em dúvida, porque a realidade de Deus não bate com o que a gente tem expectativa dele. Eu digo que crise de fé é um conflito entre quem Deus é e quem eu pensava que Ele era. Nisso é uma oportunidade para eu refinar o meu conhecimento de Deus. Então, relacionamentos, eles vão passando por esse tipo de dúvidas. Às vezes você faz uma coisa que a Xanda vai estranhar e vai falar: ei, peraí, mas eu não sabia que o Bíblia era desse jeito, isso nunca aconteceu. Ou a Nath faz uma coisa que eu falo: pô, mas eu não... Ou eu faço uma coisa e ela olha pra mim e fala: pô, mas peraí, você não é assim. Esses dias ela falou pra mim assim: quando eu casei você não era desse jeito, não. Aí eu falei pra ela, aquela frase do Tim Keller, né? Falei assim: você se casou com 5 homens, todos eles fui eu.
Exatamente. Então, cara... Você não era assim. Exatamente. Então, o que acontece? Um relacionamento com Deus, a gente vai descobrindo... Deus, pelo menos, não é esse cara que muda o tempo todo, como a gente é. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Mas na gente, a gente muda, né? E a gente vai descobrindo coisas novas de Deus. Então, a crise de fé, ela em grandes momentos, ela é uma oportunidade para refinar esse nosso conhecimento de Deus. E a gente vai nessa caminhada, entendeu? Então, por isso que quando o Bibo mandou essas duas perguntas, eu falei, cara, essas perguntas elas meio que se conectam. Por quê? Porque na crise de fé eu olho para Jesus para ver como ele de fato é. Porque às vezes eu tô tão acostumado com Jesus que eu paro de olhar para ele. E aí quero que Jesus seja do jeito que ele tá na minha cabeça. E aí, quando eu olho para ele de novo, volto-me para ele de novo, eu percebo, cara, mas Jesus não é assim, né? Então, como a pergunta é como olhar para Jesus, eu vou dar 3 dicas, ok? Que eu não sei se eu dei naquele dia lá, daquele nosso episódio. Mas se eu dei, fica de novo aqui, porque aquele episódio é muito antigo e você não vai voltar mesmo. Exato. Então, tá 3 dicas aqui, tá? Ouvir de novo. Vai 3 lá, dicas. Essas dicas, elas são tiradas da escritura, mas eu não me lembro se eu não sei se eu vou citar os textos todos aqui. Mas quando eu elaborei isso aí, eu tinha tudo certinho lá. Eu tenho inclusive um PowerPoint sobre isso, eu posso depois procurar aqui pra falar certinho. Olha aí, PowerPoint. Chora do leão. 3 dicas. Primeira coisa. Ora. Primeira coisa, ora. Ah, mas peraí, eu não sei nem se eu creio, vou orar. Pois é, de novo, a fé não é o ingresso. Ora, velho, entendeu? Joga pra Deus o seu problema, joga pra Deus sua dúvida. Porque assim, pensa comigo, logicamente, pensa comigo. Deus quer que você creia ou não quer? Então joga o problema pra ele. Senhor, eu quero crer no Senhor, eu preciso te conhecer, entendeu? E eu tô falando isso com conhecimento de causa, porque eu fiz exatamente essa oração. Eu falei, Senhor, é o seguinte, eu sei sobre o Senhor, mas não conheço o Senhor, eu quero conhecer. Tá? Ótima oração. Aí por que mas onde tá isso na Bíblia? Aumenta-nos a fé. Tô pedindo pra Deus aumentar a fé. Ajuda-me na minha incredulidade, pedindo pra Deus ajudar na incredulidade, entendeu? Então ora, joga pra Deus. Senhor, eu quero crer. Ok? Segunda dica que eu dou. Guarde a boa consciência. Essa dica é de ouro. Paulo escrevendo a Timóteo. Guarde a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a consciência, naufragaram na fé. A fé de alguns morreu afogado porque rejeitaram a boa consciência. O que é boa consciência? Consciência é uma palavrinha... A gente tem um episódio sobre consciência aqui? Cara, sobre Romanos, eu acho que a gente arranhou o tema da consciência. Arranhou um pouquinho, né? Porque consciência é uma palavrinha muito legal em Paulo. Tem a boa consciência e tem a consciência corrompida, tá? Cara, vamos fazer um episódio. Inclusive, eu vou pegar meu Craig Kinner ali, A Mente de Cristo. Excelente Isso. livro do Craig Kinner. Você traz o Kinner, eu trago o Bonhoeffer e a gente faz um bem bolado aqui. O Bonhoeffer tem uma... E vai acabar tudo em Bart. Ele tem uma abordagem muito legal da consciência na ética. Então, o que acontece? O que é guardar a boa consciência? Quando a gente está em crise de fé, gente, o problema não é a força dos argumentos, tá? Não é nem a força da realidade. Puxa, eu passei por uma provação muito grande, minha fé desmoronou. Tem gente que passa por crises muito grandes, né, problemas muito grandes e perdem a fé. E tem gente que passa por crises e problemas muito grandes e ficam mais crentes ainda. Não é? O cara lá o Stepford lá, né, que gravou o Stepford, o nome dele? Né? Que gravou Sou Feliz com Jesus. Que gravou não, que compôs, né? Não tinha gravação. Que ele perdeu a esposa e as filhas num naufrágio, né? E aí ele compôs: se paz a mais doce, se puder suportar, puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, sou feliz com Jesus, sei lá, né? Eu esqueci a letra. Tem tantos cenários diferentes, cada uma tradução diferente. Entendeu? Ou como é em inglês, na verdade, na língua que eles compôs, né? It's well with my soul, né? Tá tudo bem com a minha alma, né? Caramba. Então, cara, ele passou por uma crise terrível e creu mais. E outros passam por crise terrível e creu mais. Então, onde é que tá a questão? A questão tá no coração, tá? A questão tá no coração. Uma parte de nós, na crise de fé, quer crer. E uma parte de nós não quer crer. Eu, na minha crise de fé, uma parte de mim não queria crer. Porque eu pensava assim, puxa, mas se eu não crer também... tem suas vantagens, né? Vai ter um tipo de vida que eu vou poder viver que eu não vivo agora só porque eu creio, entendeu? Exato. Se Deus não existir, tudo é permitido. O Dostoiévski já dizia, né? Então, assim, a gente tem essas questões. A questão não é tanto só racional, a questão é bastante da vontade também.
Ela envolve bastante a vontade. Então qual que é o lance? O lance é guardar boa consciência, lidar com uma mente correta com essas questões todas. E o que é lidar com uma mente correta? Muitas vezes quando a gente está em crise de fé, a gente já dá a fé por vencida. E a gente vai atrás só dos argumentos que vão derrubar a nossa fé. Não, eu fiquei esse tempo todo sem lidar com essas coisas, agora eu quero lidar com elas. E não usa, e não dá o mesmo espaço para fé, entendeu? Dá só o espaço para contra-fé, né? E não tem problema nenhum. Eu digo, nunca proíbo ninguém de ler nada, de assistir nada. Pô, se a sua fé não aguenta um Deus um delírio do Dawkins, entendeu? O problema não é o livro, né? Só que dê o mesmo espaço para fé, dê o mesmo espaço, né? Você quer analisar uma coisa corretamente? Então analise, olhe mesmo, né? E guardar boa consciência também envolve lidar com essa questão com os irmãos, entendeu? Para mim foi muito importante nas minhas crises de fé conversar com pessoas. E eram pessoas acolhedoras da minha crise. Graças a Deus por isso. Porque tem gente que é um saco, né? Você vai dizer que tá em crise, o cara vai dizer que você já tá em pecado, já tá no inferno e tal, né? Não, aí também, nesse tipo de gente, eles têm que lidar com a falta de fé deles antes. Mas por quê? Porque essas pessoas ajudam a gente a perceber que a nossa descrença não é tão poderosa, nossas dúvidas não são tão poderosas. Uma das conversas que eu tive, eu levei todos os meus argumentos lá, minhas dúvidas pro cara, achei que eu ia destruir a fé do cara. O cara, legal, e me contou uma história lá da vida dele, que nem tinha nada a ver com o que eu tava passando, mas só de não ter abalado ele já me deixou mais forte. Eu falei, cara, esse argumento não é tão forte assim, porque pra mim tá me deixando no desespero e o cara aqui nem sofreu, né? Então ajuda a gente a manter a boa consciência, essas coisas. Então, ora, guarde a boa consciência. E, por último, e essa é segredinho também, viva. Uma das coisas que acontecem é que a gente tem uma visão super racionalista da fé e não entende que a prova da fé está na caminhada. Ela não está na sua lógica intrínseca. É como fala o Alistair McGrath. A questão do cristianismo é o que ele oferece para a vida e não... desculpa. Na verdade, é outra. Ele fala de um jeito diferente, mas eu vou adaptar o que ele fala aqui. A questão da fé é o que ela oferece para a vida e não necessariamente sua racionalidade intrínseca. Então, às vezes a gente passa por uma crise de fé e a primeira coisa que a gente faz é o quê? É sair fora. É ir viver coisas como se a fé já não existisse. Entendeu? Então, prove da fé, sabe? E aí, o que eu mais assim, sustento sobre isso é o amor mesmo. O amor, né? Ame como Jesus amou. Faz essa prova, entendeu? Só pela fé. Porque a fé pode conviver com a dúvida. Quando Jesus chama Pedro para pisar na água, Pedro estava em dúvida. Pisa na água. Como é que Pedro lidou com a dúvida? Andando, pisando. Como é que você lida com a dúvida? Andando, caminha, viva, né? Então, muito da nossa crise de fé toma lugar justamente por a gente viver em pecado, pra gente se entregar no pecado, e tem a ver também com aquilo que eu falei da vontade, né? Então não faz isso, né? Faz essas provas aí, faz esses testes, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter uma fé purificada, a ter uma visão de Deus melhor, né? E é isso. Sim. Eu acho que eu já falei tudo isso aquele dia lá, mas agora eu falei de novo. Não, mas vamos repetir, a cada 2 anos a gente repete os assuntos aqui. A gente repete, tá tudo bem. A gente repete e dá uma acrescentadinha em alguma frase que não falou da outra vez e vai lapidando o argumento. Sempre assim. E assim, galera, aceitem também o fracasso de alguma forma, sabe? A nossa sociedade muito performática, e isso vem também para a fé, é tudo só vitória, só bênção, rompendo limites e tal. Tem que tomar cuidado com o que a gente tá ouvindo, consumindo, porque aceite que tem fracasso, aceite que tem derrota, né? É claro, no caso da pessoa que fez ali a pergunta, ela fala do desemprego, né? É claro, não tô dizendo para você aceitar o desemprego e ficar sentado no sofá da sua casa esperando passar a dúvida e eu sou desempregado mesmo. Não, vai, corra atrás e tal. Mas aceite que tem batalhas, aceite que nem sempre vai dar certo, entende? Às vezes você ouviu aquele testemunho da pessoa que Deus atendeu os mínimos detalhes da vida dela e o seu parece que tá meio catastrófico o negócio. Tem que tomar cuidado, as pessoas fantasiam demais também aquilo que coloca na rede social. Não compare a sua vida real com a vida editada de alguém na rede social, entende? Às vezes eu ouço alguns influencers gospel e tal,
Os caras realmente têm família de margarina, é uma vida muito perfeita, muito lisinha, sabe? Muito branquinha, pasteurizada, tons pastéis. Cara, não acredita muito nisso, tá? É feito pra vender uma parada que não é real também. É. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, sabe? Tomar muito cuidado, porque às vezes a tua fé é influenciada. Agora, é claro, isso também, aí presta atenção em tudo que o Cacau falou. É um exercício também, então não se deixa abater também, vai viver. Nós acreditamos que Deus sim atende orações, tanto eu quanto o Cacau acreditamos numa ação divina. A gente vive isso em igreja local, poxa, Deus atendeu a oração. Assim como a gente vive também, Deus não atendeu a oração, entende? Acontece, e isso não quer dizer mais fé ou menos fé. Entende? Mais fé. Mas mantenha, sabe o quê? Firme a sua relação com Deus, que é o que o Cacau, no fundo, falou agora nesses 3 pontos, sabe? Viva firme na sua relação com Deus. E, claro, sim, exercite a sua fé, e esse exercício vem na caminhada com altos e baixos, entende? Com montes e vales, e faz parte, entende? Não é um se entregar, entende? Mas é um também, às vezes, aceitar algumas derrotas pelo caminho. O problema da dúvida não é ter dúvida. Tu quer parar de mexer nesse negócio do teu microfone, mano? Que coisa. Tu fala, deu mastigando de... Para, velho! Eu falando aqui, mal bonito, quase crente, e tu aí... Desculpa, eu não sabia que tava vazando. Fala. O problema demais. O problema da dúvida não é a dúvida, tá? O problema da dúvida é ela te paralisar. E te levar pra murmuração. Porque na verdade, o que é a fé? Qual que é o teste da fé? O teste da fé é como a gente vive, entendeu? Essa que é a questão, entendeu? Então, o momento que a dúvida te paralisa, te afasta de uma vida segundo a vontade de Deus, aí o diabo encontrou ocasião para te tentar nisso, né? Agora, é aquele negócio, dúvida a gente responde, dúvida a gente não abafa, tá? Então, dúvidas são importantes, mas a gente tem que lidar com elas. Não adianta a gente ficar abafando elas, não. A gente tem que lidar com as dúvidas, né? E o cristianismo tem sentido. Detalhe. E tanto que tem o sentido do cristianismo que a gente só vai dizer lá em Londres. Até lá, ó, ninguém... Lá em Londres. Ninguém vai saber. Ninguém sabe o sentido do cristianismo. Enquanto a gente não falar... Você tá perdido. Mas o que eu ia dizer só pra ti, e às vezes toda dúvida precisa ser acolhida. E às vezes a gente acolhe no silêncio, porque não tem resposta para algumas coisas. Não, a questão é a seguinte: dúvidas são respondidas, mas não necessariamente da forma mais satisfatória, ok? Boa. Então o que eu quero dizer? Eu posso perguntar, por que eu tô passando por isso? Talvez eu não vá saber. A resposta não vai ser satisfatória, vai ser, tu tá passando por isso, por que não você? Entendeu? Pode ser essa a resposta, ok? Exatamente. Agora, não adianta eu pegar uma dúvida e simplesmente não lidar com ela, entendeu? Exato. E esse que é o lance, que às vezes a gente não quer lidar com as dúvidas das pessoas, né? A gente tem que lidar mesmo. Isso. Exato. É isso, gente. Esse foi mais um BT Papo. E não se esqueça de lidar com a dúvida num contexto pessoal, né? Não precisa lidar com todas elas em caixinha de Instagram, né? Uma coisa boa de você compartilhar essas dúvidas com a gente e tal é que a gente produz pra mais gente, alcança mais pessoas. Exato. Mas não fica nisso, não. Conversa com gente aí que você confia, perto, né? É importante isso. Quer ver uma coisa que me deixa um pouco desesperado? Agora acabou o BT Papo, você pode ir embora, que agora eu só vou jogar uma conversa fora aqui com o Cacau. Começou a tocar o pós-lúdio. Exato. Não, uma coisa que me deixa um pouco assim, tipo... Me deixa triste, né? Assim, as pessoas vêm com umas dúvidas pra mim na caixinha do Instagram... Que, cara, nitidamente ela tá perguntando pra pessoa errada. Tipo, ela tem que perguntar pro pastor dela, pra pastora dela. Acontece. Tá ligado? Assim, umas dúvidas de fé, assim... Que eu não respondo. Eu acabo deixando um pouco no vácuo às vezes. Ou às vezes eu pego, olha, procure o seu pastor local. Porque são coisas que cada igreja pensa de um jeito e tal... Mas a pessoa, cara, aconteceu agora, semana passada, quando eu abri caixinha e tal. Assim, a pessoa tava numa angústia, parecia, sabe? Com uma dúvida. Falei, meu Deus, se ela estiver só esperando a minha resposta, ela tá lascada. Porque no fundo eu acabei nem respondendo ela. Meu Deus, você tem que ter alguém pra ligar na igreja, sabe? Alguém que você manda um WhatsApp e te responde pelo menos em 24 horas, sabe? Poxa, porque é triste você... Eu percebia que a pessoa tava assim... lembrei do caso. Ela tava um pouco... É que também as pessoas congregam em umas igrejas bem complicadas, né? Pô, tem muita igreja complicada. Não, porque a dúvida dela é o seguinte... a minha filha é recém-nascida, está com bronquiolite, que aliás está matando gente em São Paulo, que eu andei lendo uma reportagem, tá feio esse negócio aí. Caramba. Minha filha tá com bronquiolite, não sei o quê...
Poxa, eu não. E a recomendação da pediatra é que eu não vá, né? Não saia de casa, que não vá para locais públicos, tudo e tal. E, poxa, mas o pessoal da minha igreja diz que tomara que Jesus não volte no inverno, então, né? Tipo, daí ela toda assim preocupada se ela podia ou não faltar o culto, porque a filha dela tá doente. Tipo, olha a dúvida que essa pessoa tem, tá ligado? Que religiosidade é essa? E aí eu me preocupo assim, entendeu? Tipo, eu acho que eu até respondi depois essa mãe. Falei, minha filha, fica em casa cuidando da tua filha, assiste o culto online. E a salvação não tá em ir pra igreja, mas em ser igreja. Então, te acalma um pouco. Quando melhorar, você vai, sabe? Então, assim, mas eu fico pensando, a galera, né? A pergunta dela foi umas 5 caixinhas, porque não coube tudo, ela quis me contextualizar e tal. E às vezes volta e meia acontece, a galera manda uma pergunta que vai 5 caixinhas e vai pra DM, e a pessoa tá muito, sabe? E eu sei porque, como eu sou um influencer, um escritor e tal, as pessoas querem, me acham uma pessoa arejada e acham o Cacau, acham o Nunes, o Vitor e tal, e querem muito a nossa resposta porque consideram a gente pessoas arejadas e tal. Mas, mano, não dá. Poxa, pastores, pastoras, se preparem melhor, mano. Pelo amor de Deus, por favor. Beijo. É isso aí. Até a próxima. Valeu, galerinha. Até a próxima. Ah, não pode fazer símbolos, né? Diz que é assim, tenho o maior medo de fazer sinal agora. Assim pode ou alguma facção já ocupou isso aqui? Não, cara, acho que não, né? Acho que não tem problema. Não sei, não. Esse aqui eu sei que tem. Sei lá, mano. Cuidado com você levanta a mão que a galera dá um print assim, você tá fazendo de saudação que não pode. Cuidado. Você viu o Pedro Pascal? Cara, mas assim, qualquer um pode jogar você numa inteligência artificial e botar você IA, fazendo né? qualquer coisa, então. Nossa, mano, tá muito bom essa IA, velho. Obrigado você desocupado. Obrigado você que não tem nada pra fazer e cria memes maravilhosos com a inteligência artificial. Cara, eu tô dando muita risada. Tô dando muita risada com as notícias falsas. Eu tô amando, cara. Você trabalha com o quê? Eu faço joia. Ok, então mostra pra gente. Tudo bem. Tá, vamos lá. Então, pessoal, é isso, né? Comprem livros, leiam, né? Mas Não, essa parte... Rafa cortou tudo. Compra e leia, né? Compra e leia. Mas olha só, esse negócio de comprar e ler também não é uma obrigação. Eu não li tudo que tá aqui na minha biblioteca, nem você, tudo que tá aí na sua biblioteca. Mas você não comprou tudo que tá na sua biblioteca também. Não, eu comprei bem pouco, por sinal. Exato. Então, assim, o lance... Não, é porque eu me preocupo com uma paradinha, Bibo. Qual? Com, às vezes, a gente comprar só por comprar, entendeu? Gastar esse dinheiro à toa, entendeu? Cara, assim, mas lógico, não, tem mas... coisa que nem... Vamos lá, você vai comprar um... Aqui, ó. não vou tirar porque tá apoiando aqui minha luz. Mas você compra um comentário. Eu aqui atrás... Aqui ó, nessa estante, eu tenho, a outra estante tá pra cá, tá? Nessa estante aqui, lá embaixo, eu tenho os comentários da Vida Nova, exegéticos. Sim. Tá? Muito bons. Não, eles estão aqui, ó. Aqui, ó, a pontinha deles aqui, ó. Aqui. Mas não estão todos aqui. Eu comprei todos que lançaram até agora. Aqui estão vários, ó, tá vendo? Mas tem outros que não estão aqui, estão lá embaixo. Você leu? Claro que eu não li, cara. Comentário é mais consultivo, assim, entendeu? Não exato, claro que você até pode ler tudo. Tipo o Guilherme Nunes aí que leu 40 comentários só de Romanos, entendeu? Mas aí absurdo, você né? não é. Eu acho que, a não ser que você seja o Guilherme Nunes, você não é o Guilherme Nunes, entendeu? Então, lógico, né? Tem livro que você compra que você não vai ler ele inteiro, lógico, obviamente. Sim, mas cara, vamos lá. Em defesa das pessoas que compram livros... Eu tenho preocupação só de virar um vício, tá ligado? Um consumismo. Ok, pode ser, aí você pode ter um ponto. Mas, cara, existe um prazer em comprar o livro também, que não necessariamente é um vale vício. Esse prazer? Vale esse prazer? Mas daí quem é tu pra julgar o prazer do outro? Não, eu sou eu, ué. Tô julgando. Quem é tu pra me pedir de julgar? Quem é tu pra julgar o meu julgamento? Quem é tu pra julgar o meu julgamento? Mas olha só, não, eu vou explicar. Eu realmente não É prazer, cara, vamos lá. Deixa eu terminar aqui o raciocínio. Tá, vai. Eu de fato ganho muitos livros, né, das principais editoras aí e tal. E você sempre fica feliz de ganhar? Não, cara, Cacau, essa pergunta é ruim. A pergunta é boa, responder é que é ruim. Exato, vamos lá, tentando responder. Cara, é que assim, ó. É que eu não quero soar pedante, assim. É que eu ganho tanto toda semana que às vezes, assim, tipo, eu só ganho, entende? E de fato tem editoras que me mandam livro que eu não divulgo, porque, cara, são assuntos que não me interessam mais, ou tipo, não tem como. Tem livro que eu não divulgo porque eu sei que o livro é ruim também. Também tem isso e tal, eu não costumo receber livros ruins, de verdade mesmo. Mas já aconteceu algumas vezes que eu peguei e falei, não vou falar desse livro não.
É complicado. Agora, várias vezes... Não significa que se você me mandou um livro e eu não divulguei é porque eu achei ruim. Não. Também tem isso, é só... Pode ser é só vários o Cacau motivos. nas redes- Eu esqueci... É o Cacau na rede social, gente. É isso. Mas abriu cara. caixinha de pergunta e respondeu 30. É o que ele quis fazer, deixa, tá tudo bem. entendeu? Então, É isso. cara, a última que eu abri foi lá em Belém, inclusive. Abri no quarto do hotel lá e respondi algumas, fui pro evento, falei, depois eu respondo as outras e esqueci. Então, o Jô Soares tem uma frase muito legal, cara, que ele diz o seguinte, o prazer de comprar é quase tão bom quanto... Ô, Rafa, põe esse trechinho da entrevista do Jô Soares aí. Não, pelo seguinte, eu acho que existem dois prazeres, inclusive. Um que é de comprar livro e outro de ler o livro. Tanto que, às vezes, eu sou um comprador compulsivo de livros. Às vezes eu entro na livraria e compro um monte de livros e depois eu leio metade. Mas eu comprei. O prazer de comprar é quase tão grande, para mim, quanto o prazer de ler o livro. Então é isso, eu concordo com o Jô, cara. O prazer de comprar o livro é legal. E tem um lance também, que eu não sei quem falou, que é o seguinte. Cara, sempre que eu quiser ler alguma coisa, eu vou ter algo novo pra ler. Sim, tá ligado? perfeito. Isso é legal. Então é o Perfeito. seguinte. Agora, estende isso pra outra coisa. Comprar jogos do Nintendo Switch. Sempre que eu quiser jogar uma coisa nova, eu vou ter lá. Ok, é isso, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Você não ia conseguir. Cara. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que a gente levar muito... Eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Eu acho que continue Eu só comprando as acho nossas o seguinte, indicações aqui. Eu só acho o seguinte, isso que eu quero dizer. Se você tá comprando e sempre tá lendo, isso é legal. Pô, mas eu compro 3 livros por mês e leio um. Beleza, mas você sempre tá lendo? Tô, então beleza. O problema é o cara que só compra e não lê nada. Que acontece também. Entendeu? Uhum. Tá. Aí eu acho que era melhor você não comprar, cara. Entendeu? Entende que você não vai ler mesmo. Entendeu? Então, compra e lê. Você compra mais do que lê? Beleza, não tem problema. Você sempre vai ter alguma coisa nova lá, sempre vai ter... Quer pesquisar um assunto, você vai ter lá na sua... Beleza, manda bala. Mas se você tá comprando um monte e não tá lendo nada, então... Volta a ler. Aí não faz sentido. Aí de só fato, isso, assim. essa Não, a questão. aí essa tua observação, ela muda todo o jogo, entendeu? É. Aí você é viciado em comprar, em adquirir. Aí não faz sentido, entendeu? Agora, aí não quando faz você sentido. falou da questão e eu lembrei do colecionável, até que também a galera que compra Funko Pop, por exemplo, não faz nada com Funko Pop, né? Não faz, não Então faz. tá bom, se você quiser comprar só pra colecionar, fica à vontade. Não tem problema, não. Olha só. O meu Sam. Ah, o Esse aqui é o Sam. Samwise, entendeu? Isso aqui é um pouco Samwise presente Gandhi. também. Samwise Gandhi. Mas, ó, eu comprei esse Wolverine, entendeu? É legal esse Olha, Wolverine. eu gosto, entendeu? Eu achei perdido no mercado lá nos Estados Unidos um Neo, que eu amo esse Neo. Ó, eu amo esse Neo. Eu amo, né? Comprei no AliExpress. É pecado comprar no AliExpress? Não. Por quê? Não sei, perguntando. Cara, eu amo esse Por T-Rex que seria aqui. pecado comprar no AliExpress? Não sei, ele não sei, tem uma, não sei, a minha pergunta é baseada em, não sei, sei lá. Você acha que as coisas elas são imposto. falsificadas? Ou imposto, sei lá. Não, o uma coisa imposto assim. é cobrado normal. Não, ó, Quando então não- olha aqui, ó. Quando não cobra, eu não sei por que não cobra, mas tem vez que não cobra mesmo. Ó, aqui, olha só que T-Rex lindo, cara, eu amo esse T-Rex. Legal. Eu amo esse T-Rex. Mas enfim, eu tenho vários colecionáveis aqui, entendeu? Legal. Acabei de comprar, inclusive, um Gimli e um Legolas. Aquele nave ali atrás foi caro, hein? Cara, aquilo lá, assim, o pessoal diz que é um santo, né? Mano, aquilo lá eu um paguei orixá. R$1.000. É um orixá. Eu paguei. Aquilo ali é o Jake Sully, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Opa, cadê? Tá todo mundo vendo. O azul ali, ó. O azulzão ali, ó. Aqui, Esse Jake Sully, cara, foi um salário meu e da Xanda na época. Não, minto. A gente ganhava muito mal no começo do casamento, mas a gente sempre amou Avatar, velho. E aí, quando a gente que viu. legal, é uma paixão A gente sempre amou compartilhada. Avatar. Exato. E, cara, quando a gente viu, mano, era R$1.000 na época. Hoje eu não pagaria, nem a pau. Mas na época a gente tava iludido, tava Mas decorando se a você casa. vender hoje isso aí, quanto que é? E é da Hot Toys, mano. Não sei, hoje Eu deve estar acho que bem pega caro. uma grana, hein? Acho que pega uma Pega uma grana. grana. Não, e ele é da Hot Toys, tá ligado? É sensacional, Legal. sensacional. Mas Mas eu hoje... não sabia dessa paixão compartilhada de vocês por Avatar. Legal. Cara, não, a gente ama o primeiro, cara. A gente ama o primeiro, tá? Você viu o segundo? Eu não vi nenhum mais, só vi o primeiro. Cara, então, aí o segundo já não gostamos muito, não. O segundo É? já... É que assim, vamos lá. Avatar não é uma obra de arte, né?
Tipo Ah, é assim, legal, em termos... legal. Não, ele é uma aventura, mas uma aventura não tem originalidade no roteiro e tal. É um roteiro muito simples. E até muito assim, Dança com Lobos, Pocahontas e tal. Mas, mano, ele é um filme de encher os olhos, né? Tipo, a novidade dele é o filme, o gráfico. Cara, até hoje é bom. Né? Até hoje é bom. Então, eu tenho inclusive o Blu-ray de colecionador, eu ponho aquele Blu-ray assim, naquela minha televisão. Mano, aquilo não dá pra acreditar que aquilo ali foi feito no computador, tá ligado? É muito bem feito o Avatar, muito bem. Só que o 2 eu acho que eles patinaram, cara. Avatar? Ela não pegou tanto, assim, ela acha legal, mas não é uma coisa que ela comente, assim, entendeu? Não é uma coisa que ela comente, mas é... Aí. Mano, Bom Avatar, que são azuis como o Remo.